Graça e paz, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aleluia. Antes da gente começar, eu queria que você erguesse a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma declaração de fé. Todo mundo me entendendo com essa voz um pouco fanha? Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Você ergue a sua Bíblia, o seu celular, o que você estiver usando, e você vai repetir. Eu estou animado com a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu vou fazer tudo aquilo que ela diz que eu vou fazer. Aleluia! Glória a Deus! Você pode sentar, querido. Louvor, muito obrigada. Glória a Deus. E quando eu soube que eu ia ministrar, isso saltou no meu coração, sabe? Nós estarmos animados com a palavra de Deus. Eu sei que você tem provado aqui nesse lugar o quanto essa palavra é poderosa para transformar as nossas vidas, para salvar a nossa alma. O quanto ela tem feito diferença no meu e no seu dia a dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Juliane. Eu sou missionária aqui dessa igreja. No ano passado eu estive em Campina Grande em treinamento. E nesse ano eu estou aqui com vocês na base, continuando meu treinamento. Amém? Essa é a primeira vez que eu estou ministrando desde que eu voltei oficialmente. Mas isso aqui eu já falei. Calma, gente, tá tudo bem. Eu sou assim mesmo. Então, se você não me conhece, está conhecendo hoje, eu sou assim mesmo. Azogadinha, mas vai dar certo. Aleluia. Então, buscando o Senhor algo para falar para vocês nessa noite. Primeiro, para Ele falar comigo, né? Porque quando a gente vem ministrar, os primeiros a serem ministrados são aqueles que sobem aqui. Deus fala conosco, trata conosco, e aí nós trazemos para a igreja. E uma frase saltou no meu coração, que diz o seguinte: a coisa certa, do jeito errado ou no tempo errado, se torna a coisa errada. Sabe que na vida com o Senhor, muitas vezes nós vamos precisar tomar decisões que, aos olhos de todo mundo, parecem certas. Naturalmente é lícito, é bom. Cara, eu devia fazer isso. Isso é uma oportunidade que eu não posso perder. Mas se você for conversar com o Espírito, que é aquele que nos guia em todas as coisas, talvez ele diga, agora não. E se você ficar insistindo, mas, cara, não tem nada que aparentemente me diga que isso aqui é uma coisa que não vai dar certo. Mas você sabe, eu sei, que se você vai de encontro a uma direção do Espírito, com certeza lá na frente você vai sofrer dano, não é verdade? Então, na vida com o Senhor, nem sempre a coisa certa, sendo feita do jeito ou no tempo errado, vai dar certo, amém? E aí eu perguntei ao Senhor, amém, temos uma frase, mas é a palavra, né? Porque estamos no culto, precisamos ministrar a palavra. E o Senhor trouxe ao meu coração uma passagem muito conhecida, de Marta e Maria, que fica lá em Lucas. Então, contextualizando vocês, Marta e Maria são duas irmãs, elas moravam junto com seu irmão Lázaro, que tem uma outra passagem da Bíblia muito famosa, que é da ressurreição de Lázaro. Mas a gente está um pouquinho antes disso. E eles eram uma família muito próxima de Jesus. E Jesus ele tinha vindo de um contexto de missões evangelísticas. Então, ele tinha enviado 72 discípulos, depois ele enviou mais alguns discípulos, e eles estavam andando, pregando a palavra, e acontecia de uma forma. Ele chegava na cidade, e ele deu essa orientação aos discípulos, quando chegasse na cidade, procurar uma casa para se estabelecer. Vamos lá ler, abram comigo, por favor, em Lucas 10. A gente vai ler do 38 até o 42. É uma passagem bem curta, mas me ensinou bastante. E eu creio que vai ensinar você também. Nós vamos ler na versão NVI. Amém? Diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu.
Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Tudo bem? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Se pararmos para pensar, Marta levou uma reclamaçãozinha de Jesus, né? Mas ela não estava fazendo, aparentemente, nada errado. Quando você recebe alguém na sua casa, você quer receber da melhor maneira. Então, é muito comum, as donas de casa, principalmente, ir para lá, ir para cá, aí deixar tudo pronto, aí limpa, aí prepara uma coisinha bem arrumadinho. E isso demanda tempo e dá trabalho. E eu acho que Marta estava nessa mesma situação. Estava fazendo algo lícito. E aí eu fiquei me perguntando. Na verdade, antigamente eu ficava assim, claro, né? Se eu fosse Marta, é óbvio que eu ia estar aos pés de Jesus. Mas enquanto eu estudava para isso, eu falei, tá, beleza, mas e a casa? Como é que ia fazer o jantar, por exemplo, dos discípulos? Quem é que ia fazer? Se ela não fizesse, quem é que ia fazer? E a gente vai caminhando nesse texto para entender isso, amém? No versículo 38, eu vou repetir para vocês, diz o seguinte: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado. E aí ele fala que ela foi à casa de Marta, né, que recebeu. Vamos destacar alguns pontos. Não era só Jesus. Quando a gente lê, pelo menos eu tenho o costume de imaginar a cena da minha cabeça. Quando eu imagino essa cena, eu imagino Jesus no sofá lá daquela época, que não era um sofá igual o nosso, sentado, Maria sentadinha assim ouvindo ele falar, e Marta para lá e para cá com as travessas, com algumas outras coisas. Mas se a gente parar para pensar, ela não estava recebendo só uma pessoa. Era mais ou menos, na verdade, era um pouco mais de 10 homens, que eram Jesus e os seus discípulos, com expectativas de se hospedar, de comer, de beber. Tudo bem, do bom e do melhor, né? Porque recebendo Jesus na sua casa, você vai querer dar o melhor. Em Lucas 10, no versículo 7 e no 8, o próprio Jesus está instruindo. Lembra aqueles discípulos que eu falei que ele havia enviado um pouquinho antes da gente chegar aí no capítulo 10? Ele dá uma instrução bem específica a respeito dos lugares que eles vão ficar. E diz o seguinte: Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Então, eu acredito que Marta, querendo oferecer o melhor, oferecer um pãozinho quentinho daquela época, um cordeirinho bem temperado, bem assadinho, não havia facilidades como nós temos hoje, né? Então, acho que os processos demoravam mais e ela estava bem atarefada. E apressada, correndo para lá e para cá. Mas aí, Maria, indo de encontro a isso, sentou-se aos pés de Jesus, como a gente vê no versículo 39. Vamos lá para o 40. A gente vai ler mais uma vez, para tirar uma lição disso. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Gravo muito aí. Então, aproximando-se... Aleluia, saiu aqui. Amém, gente. Vocês estão lembrando? Vou abrir aqui na Bíblia, porque travou aqui minha anotação. Lucas 10. Amém. Ela estava muito ocupada com muito serviço e então aproximou-se de Jesus e perguntou, daquele jeito, né? Acho que ela chegou assim: Senhor, não te importa, o Senhor não liga que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço. Diz para ela para me ajudar, parafraseando. E nessa fala de Marta nós podemos notar um tom assim, uma expectativa de que Jesus resolvesse a situação, um tom de, cara, eu estou cansada, estou sobrecarregada, fala para ela me ajudar, não é possível. Um tom de injustiça, né? Vocês perceberam isso também?
uma frustração de estar fazendo tudo sozinho. Então, quando o serviço ele se torna pesado, quando você pega mais coisas para fazer do que aquilo que você deveria estar fazendo, esse tipo de sentimento de frustração, de cansaço, de sobrecarga, de crítica a outra pessoa que, aos seus olhos, talvez não esteja fazendo tanto quanto você, o lindo, maravilhoso, está fazendo tudo, está fazendo, talvez esse tipo de sentimento surja no nosso coração. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, e nós vamos falar hoje sobre equilíbrio no servir. De uma frase para um texto, para um tema que, quando o Senhor falou comigo, eu falei, tá bom, não entendi muito não, mas vamos lá. Talvez o coração de Marta, ao servir, não estava no lugar certo. Quando nós servimos ao Senhor de todo o coração, nós não devemos olhar para as outras pessoas. Não é que a gente exclua as pessoas, nem o que elas pensam de nós, mas a gente faz o nosso serviço ao Senhor. Então, se talvez alguém não chegou lá ainda, não está fazendo como deveria fazer, o nosso coração não pode ficar parando nessas coisas, porque isso vai nos atrasar, vai nos atrapalhar. E é importante, eu e você, sempre estar sondando o nosso coração e manter ele alinhado a isso. Eu sirvo ao Senhor, claro que servindo as pessoas, nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas, mas de todo o coração ao Senhor. Então, eu sirvo os meus irmãos, eu sirvo os meus pastores com amor como ao Senhor, mas através da vida deles. E aí Marta naquela expectativa de Jesus resolver, né? Poxa, Maria, vai ajudar a tua irmã, a bichinha está lá fazendo sozinha. Jesus não é injusto, né, galera? Nós sabemos que ele é santo, maravilhoso, lindo, e ele nunca seria injusto. Por que será que ele reprovou a atitude de Marta e não a de Maria, que estava sentada ouvindo? Perceba que ele não reprovou o que Marta estava fazendo, o serviço que ela estava fazendo, mas a forma, talvez, com que ela estava fazendo. Correndo para lá e para cá, servindo, fazendo muitas coisas. Eu fiquei imaginando, sabe? Ela estava preocupada, inquieta, frustrada, como a gente conversou, apontando os erros de Maria. Sabe quando você está sobrecarregado no serviço, fazendo além daquilo que Deus estabeleceu para você fazer? Os dedos de acusação vão começar a se levantar. Quando você está sobrecarregado, tudo que o outro faz incomoda. Ah, não é possível. Ah, fulano está fazendo, eu estou fazendo. Meu Deus, eu estou fazendo tanto, estou tão cansado. E fulano não está fazendo. E isso é um lugar perigoso. Então, vamos lá. Aí vem Jesus e aponta a boa parte. Ah, Marta, beleza, você está fazendo, mas Maria escolheu a boa parte. Se eu fosse Marta, provavelmente ia ficar, como assim? Não entendi. Ia falar, sim, Jesus. Mas, e aí, quem vai fazer as coisas? Mas nós devemos entender que a boa parte, no meio do processo em que nós estamos servindo ao Senhor aqui nesse lugar, é estar com Ele. Eu passei muito tempo, todo mundo ouvindo, né? Eu passei muito tempo da minha vida cristã sem entender uma primícia muito importante, que é, para Deus, eu não sou menos importante do que o serviço que eu posso prestar a Ele. Eu vou repetir. Você é mais importante para Deus do que qualquer serviço que você possa prestar a Ele. E é por isso, porque Ele é tão bom, porque Ele não exige nada de nós, apesar de nos dar tanto, que é tão prazeroso servir a Ele. Então, o serviço ao Senhor, ele tem que ser prazeroso. Vai ser fácil sempre? Não. Vai ser leve, assim, simples de fazer? Sempre não. O serviço ao Senhor, ele vai requerer de nós intensidade, mas para tudo existe equilíbrio. Então, o serviço ao Senhor não pode roubar de você 3 coisas importantes: o seu lugar de comunhão com Deus, o seu tempo de devoção, o seu tempo devocional a Ele e o culto que você presta ao Senhor. Existem aqui na igreja vários departamentos. E alguns, o serviço que eles desempenham, é necessário que eles não estejam aqui dentro do templo, né? É desempenhado lá no DI, ali na segurança. Muitas vezes até os diáconos estão aqui dentro, mas eles estão preocupados com tantas coisas que eles estão servindo. Então, naquele dia, eles não estão prestando o culto deles 100% ao Senhor, não é verdade? Mas é importante ter equilíbrio. Então, no dia que eu estou servindo, estou ligado, estou olhando, estou fazendo o meu melhor para Deus. Mas no dia que eu estou sentada aí, é o meu dia de entregar ao Senhor. Vocês sabem, se vocês não sabem, eu vou contar agora. Quando eu e você entramos por aquela porta, nós não estamos aqui para assistir um culto.
Nós Outra glória. Tá tudo bem, minha dicção é ótima, pela fé. Nós viemos para cá, hoje e nos outros dias, para prestar o nosso culto ao Senhor. Então, eu venho entregar a Deus o meu tempo e o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Às vezes, tem tantas coisas rolando lá fora. É menino, é casa, é família. Às vezes, é alguém da sua casa que ainda não é cristão. Um filho que ainda não conhece o Senhor, que está dando problema, e você senta aqui e a sua cabeça está a mil, pensando em muitas coisas, os cuidados, né, que Marta estava preocupada. Se coloca um pouquinho na situação. É diferente, né? A gente está falando de cuidados aqui na sua mente. E Marta estava cuidando da casa. Mas vamos fazer essa associação. Às vezes você senta aqui e você está pensando, ai meu Deus, o meu filho, ai meu Deus, a minha casa, meu esposo está lá, e a gente tem uma coisa para resolver, uma conta para pagar, meu menino está dando trabalho, várias coisas, né? Você não precisa se esforçar muito para achar um problema, porque problema todo mundo tem. Graças a Deus que temos Jesus para nos ajudar com cada um deles, amém? Então você para aí para pensar. Quando você senta aqui, você vai precisar fazer um esforço para se desligar desses problemas, às vezes até de uma escala, principalmente quem é líder. Um líder, quando senta aqui, ele está ligado. Pronto, Jorge e Mira, da diaconia. Eles sentam aqui, às vezes estão cultuando, mas estão ligados nos liderados, no que tem que ser feito. Não é verdade, Jorge? E é preciso, no dia que você está cultuando, fazer um esforço para entregar ao Senhor. É dele. A gente tem que tomar cuidado para o serviço não roubar a parte que é de Deus. Porque o serviço a Deus não pode ser maior do que o Deus do serviço. Não é verdade? E com isso, vamos trazendo um equilíbrio. Não se esforcem para me entender errado. Eu não estou falando que serviço ao Senhor é algo que a gente não deve fazer. Pelo contrário. Deus é tão bom, tão generoso conosco, que o nosso serviço é o mínimo que a gente pode entregar. E, além disso, no lugar de serviço, Deus ainda nos dá o crescimento. Não é verdade? Ele é tão bom, minha gente. É bom demais. Glória a Deus. Então, eu acredito que a maioria de vocês... Destravou, glória a Deus. A maioria de vocês aqui já fazem parte da igreja. Muitos já estão servindo, outros já pensam assim, tem aquele departamento, eu gostaria de servir. E outros ainda estão chegando lá. Ainda vão entender a importância e a preciosidade que é ter a oportunidade de contribuir com o serviço do Senhor. Quando você oferta a sua vida aqui, você não está ofertando ao pastor Guilherme, ao pastor Eric, às irmãs Sheila e Adriana, nem ao seu líder, você está entregando ao Senhor algo precioso, que é o seu tempo. Você está entregando o seu melhor, como Ele deu para você o melhor. Aleluia. Então, se você ainda não chegou nesse entendimento, que essa ministração possa contribuir um pouquinho para você. E quando você chega nesse lugar de servir, você entende que precisa haver um equilíbrio, amém? No serviço, nós vamos nos deparar, e é muito fácil, a gente se vê em meio a muitas demandas, muitas escalas. Quem é da mídia, muita arte para fazer. Quem é do louvor, música para pegar. Quem é do DI, tem uma lição nova para fazer, uma atividade para planejar. Quem é da segurança também. Ai, meu Deus, está sol, domingo de manhã. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos da segurança, que estão ali, literalmente, dando seu suor em favor da nossa vida. Muito obrigada. A todos, né? Todo mundo que faz essa igreja acontecer. Aleluia. Isso é um grande desafio, né? A gente está em meio a tantas coisas. E é muito fácil a gente se perder nisso e falar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer. Às vezes você está em casa, tem alguém que precisa de você na sua casa, e você fica assim, mas eu nem estou escalada hoje. Não estou falando de escala, não, porque escala a gente cumpre com excelência, entendeu? Está escalado, amém, vou cumprir tudo dando o meu melhor. Mas eu nem estou escalado hoje, eu estou em casa com minha mãe doente, vamos dizer assim, Deus me livre. Está doente não, está sarado, curado. Mas a minha mãe precisando de mim, e aí minha irmãzinha falou, olha, você pode me cobrir hoje? Aí eu vou dizer, vou porque... Não, eu vou porque só tem eu preciso ajudar, eu preciso suprir essa necessidade. Mas será que só tem você mesmo? Será que está certo você negligenciar os de casa em prol do trabalho que poderia facilmente ser substituído por outra pessoa?
É importante a gente pensar nisso. A gente não pode priorizar o serviço mais do que a Deus, de jeito nenhum, e também não pode priorizar o serviço mais do que os da nossa casa. A Bíblia nos fala sobre isso. Quando a gente negligencia os da nossa casa, nós estamos sendo piores do que o incrédulo. É forte, Brasil. Mas é verdade. E com isso eu não estou falando para você que é filho como eu, se sua mãe reclamar com você, dizer assim, menino, vai para a igreja de novo, está tudo bem com ela, não está precisando de você, ela só está, assim, como ela é pré-crente, igual a minha, que é pré-crente, vai ser crente em breve, ela não entende a importância de você vir para esse lugar. Então, talvez ela possa reclamar e dizer, vai para a igreja de novo, vai não, hoje não, e tu está escalado. Aí tu está cansado, chegou tarde da escola ou da faculdade, de onde você veio. Hoje não, minha mãe não deixou, não. Faça isso não, viu, minha gente? Deus está vendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entenda. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É ótimo que eu faço esboço, eu falo as coisas tudo trocado, em outra ordem. Aí eu chego na linha, eu já falei. Então vamos repetir de novo. A coisa certa, do jeito errado, se torna a coisa errada. Servir é bom? Aula do DI, vamos de novo. Servir é bom? Mas se eu fizer do jeito errado, vai me trazer dano? De novo, galera, vai me trazer dano? Amém. E é importante esse equilíbrio por causa disso. Vamos lá. Nós precisamos também ser muito sinceros enquanto a gente faz essa autoanálise. Ninguém vai poder olhar para você e dizer... Ou até vai. Às vezes o Senhor direciona a liderança para chegar em você e falar... Vem cá, você precisa de um tempo, você precisa descansar um pouquinho. Eu vou segurar você para você ter o seu tempo. Eu estou vendo que você está muito sobrecarregado. Mas às vezes não. E é importante a gente, como crente, ter essa responsabilidade pessoal, de parar e analisar a nossa vida. Então, você precisa entender se essa sobrecarga está vindo de um excesso de trabalho, de serviço aqui, se ela está vindo de coisas ou outras demandas de outros lugares que eu acumulei, sem perceber. Posso fazer isso? Posso. Posso fazer isso aqui? Posso. Posso fazer isso aqui? Posso. Você acha que só tem você? Não. Inclusive, quando você começa a pensar que você é a solução de todos os problemas, é muito perigoso, porque você pode chegar num lugar de arrogância, de soberba. Eu posso fazer tudo. Eu sou a solução para tudo. E o outro irmão? Deus deseja que ele cresça também. Nossa igreja está crescendo, graças a Deus. E foi notória a diferença quando eu voltei para cá. E eu lembro que antigamente, acho que eu fazia parte de uns 5 departamentos. Porque não tinha muita gente, nem, muito menos para servir. E Deus falou comigo uma vez o seguinte, que eu precisava dar espaço para outras pessoas crescerem. Porque eu quero ajudar, eu quero servir, eu vou para lá, eu vou para cá. Eu estudava integral, aí eu comecei o Rema no 3º ano, aí tinha culto terça e quinta. Aí era integral, de 7 até as 5, aí de noite, segunda, quarta e sexta Rema, terça e quinta culto. No sábado a gente chegava aqui de 8 horas da manhã para fazer evangelismo aí no sinal, ou para vender água, teve várias ações diferentes. E domingo de manhã, domingo de noite, estava aqui. À tarde era meu soninho. Mas era bem intenso o serviço. E eu era jovem, ainda sou, mas era mais jovem. Aí eu tinha mais energia. E assim, era maravilhoso servir ao Senhor. Mas chegou uma época que o próprio Deus ele falou para mim, você precisa dar espaço para outras pessoas crescerem. Aí eu estou achando que só eu que sirvo para fazer as coisas. Não. Seu irmão que está ao seu lado servindo naquele departamento talvez seja a solução para um problema que você até pode resolver. Mas há algo na vida dele que vai fazer com que aquilo seja resolvido mais eficazmente. Amém? Então você cresce, mas dá espaço para outras pessoas crescerem. E aí eu fiquei pensando, voltando para Marta e Maria. Talvez Marta estava arrumando lá os quartos. Aí ela pensou, vou arrumar a cama. Arrumei. Acho que eu vou botar a toalha dobrada assim. Aí dobrou.
Aí passou de novo, acho que eu vou botar uma florzinha ali. Aí voltou. Não, essa toalha não está muito boa, não. Percebe que ela fez o melhor que ela podia. Mas aí ela ficou, às vezes, a própria ansiedade da pessoa. Da pessoa não, ansiedade que chega na pessoa, que não é nossa não, viu? Não aceite não. A ansiedade quer bater e a gente aceita as sugestões dela e aí começa. Ai, meu Deus, será que eu fiz bem? Aí vou fazer de novo. Aí eu venho para cá, aí eu venho para cá. Percebe que você está no mesmo lugar de Marta, indo para lá, para cá, para lá e para cá. Só não está indo para o lugar que mais importa, que é aos pés de Jesus. Marta foi, voltou, mas não sentou aos pés de Jesus. Talvez ela tivesse, eu vou fazer o melhor, mas vou fazer o melhor o mais rápido que eu posso aqui. Ó. Eu estou aqui fazendo, mas eu vou para Jesus, eu vou para Jesus, eu vou para Jesus. Talvez ela não tivesse levado essa lapadinha. Não é verdade? Pensa comigo. E com isso, trazendo mais uma vez um equilíbrio. Eu não estou dizendo para você não andar uma milha extra. O que é andar uma milha extra? É fazer além do que foi pedido. Às vezes, a pessoa que está nos pedindo, pode ser nosso líder, um colega de departamento, nossa mãe em casa, ela nos pediu para fazer assim. Aí a gente vai fazer daquele jeito, o melhor. Mas enquanto eu estou fazendo, eu observei que eu posso fazer assim, e aí eu dou um acabamento aqui para ficar melhor. Claro que não ferindo a ordem que a pessoa deu para a gente. Aí eu posso fazer um pouquinho mais. Isso aí é ótimo, é maravilhoso. Mostra o quanto seu coração está dedicado a servir ao Senhor com excelência. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando quando se torna exagerado. Quando seu líder diz, faça assim, assim. Aí você faz assim, assim e vai para cá. De encontro à ordem que ele deu. Venha para cá a tal hora. Você aprende a música tal, tal, tal. Aí você quer ficar além do tempo que você tem, fazendo uma outra coisa, atrapalhando a logística de fechar a igreja, de fazer não sei o quê. Não, mas é porque eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer o melhor. E você está indo de encontro ao seu líder? Isso aí agrada ao Senhor? Não. Mais uma vez, nós somos chamados para fazer essa análise pessoal. Então, vamos falar de novo. O nosso serviço ao Senhor não pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus, o nosso prestar o culto ao Senhor, nem o nosso tempo devocional. E também não pode atrapalhar o nosso tempo em família. Amém? A gente não pode negligenciar quem está em casa. Mas, meu Deus, eles ainda não são crentes. Como é que eu vou fazer? Se eu estou escalado e eu tenho que fazer e não tem outra pessoa, o que eu faço? Procura a sua liderança. Externe o seu coração. Se você está com essa dificuldade, é porque Deus já está sinalizando a você. Olha, você precisa dar uma desacelerada. Você precisa dar uma desacelerada. E você fica, ai, mas eu vou falar, eu estou com vergonha. Você é mais importante que o serviço. Procure sua liderança, converse com eles. Eles vão direcionar vocês da melhor forma possível. Com unção, com graça, porque eles são ungidos e foram levantados para isso. Amém? E isso não é uma questão que eu fico pensando muito, mas dentro da minha casa eu tenho um exemplo pessoal a respeito do desequilíbrio no serviço. Eu nasci no lar cristão. O meu pai ele era diácono da igreja, minha mãe acompanhava o trabalho das mulheres. Mas lembra que eu falei que ela é pré-crente, né? Então quer dizer que ela está distante do Senhor agora. E aí, nesse tempo de serviço, existia um desequilíbrio muito sério. O meu pai ele era da diaconia, e na época a diaconia fazia um serviço como da segurança, ficava um pouco fora do culto. E o meu pai, ele ia quando ele estava escalado, ele ia quando ele não estava escalado. Ou seja, aconteceu uma coisa muito séria, ele não ouvia a palavra. E quem não ouve a palavra não tem como praticar dentro de casa. Então, ficou um buraco da presença do meu pai dentro da minha casa. E isso é algo que trouxe um dano muito grande. Trouxe um dano ao casamento dos meus pais, que, infelizmente, acabou. Hoje, meu pai dorme no Senhor, amém. Eu falo tranquila dessa situação, porque acontece. Mas, para não acontecer na sua casa, você está sendo avisado hoje. Amém. E meu pai tinha muita intensidade no servir, mas não parava para ouvir e negligenciava a família. 2 dos 4 pontos que a gente falou. Acho que provavelmente o tempo de comunhão não era muito bem estabelecido também, né? Se a gente for parar para pensar. E isso trouxe um dano tão grande que acabou destruindo o casamento dos meus pais. Você percebe que é sério.
Eu nunca vi ninguém ministrando sobre isso especificamente. Tanto quando Deus falou comigo, eu fiquei... O que é que tem a ver? Mas a gente obedece, né? E eu sei que essa palavra está trazendo vida para alguém que está aqui nesse lugar. Não negligencie sua família. Não negligencie o seu tempo de comunhão com Deus por causa do serviço. Não torne o serviço o seu Deus. Lá em Lucas 2:52, não precisa abrir, a gente vai ver um outro aspecto do serviço. Quando está tudo bem, está tudo equilibrado, você está servindo, dando o seu melhor ao Senhor, algumas coisas vão ser vistas. Em Lucas 10:52 fala sobre o crescimento de Jesus, mas eu vou fazer uma analogia ao nosso crescimento enquanto nós servimos. Diz o seguinte, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E não o contrário. Sabe, o serviço ele tem que nos fazer crescer. E o nosso crescimento ele vai ser visível tanto para quem está nos olhando, nossos líderes, quanto para nós. Não é para trazer dano. O serviço é para nos ensinar a chegar no lugar que Deus tem para nós. Amém? A gente sabe que tem um propósito, né, divino, estabelecido antes mesmo de nós nascermos. E é no serviço que a gente começa a trilhar esse caminho até chegar nesse propósito. E aqui fala que ele crescia em graça, sabedoria e estatura, e não o contrário. Então, o serviço, ele... Aleluia. Rapidinho, gente. Achei. Então, o serviço, ele não pode acontecer de forma que deixe a gente estressado, sobrecarregado, com vontade de apontar fulano, que não estão fazendo nada, na nossa visão. Que às vezes o irmão até está fazendo, mas porque ele não está fazendo igual a você, que está dando 170%, aí você quer que todo mundo faça igual a você. Aí você fica com raiva de quem não está fazendo 170% e está vivendo a vida dele direitinho com Deus, está vivendo a vida dele direitinho com a família. Amém? Você não pode fazer isso. Você não pode cobrar de alguém uma coisa extra que você está fazendo por sua conta, porque não é pela conta de Deus. Você escolheu fazer mais, você escolheu estar pesado, sobrecarregado, e você quer descontar em outra pessoa. Então, não faça isso. Então, a gente não pode tentar resolver todos os problemas que não cabem a nós, procurando soluções em todos os lugares, em pessoas, em coisas que não são Jesus. Igual Marta, correu, mas não parou no lugar certo. Então, anotei aqui, vou reforçar, que eu já falei. Achar que você é o único que pode resolver, que você é a solução do seu departamento, que sem você as coisas não andam, principalmente se você não for o líder. Talvez seja soberba da sua parte, disfarçada de cuidado e preocupação. Sonde o seu coração. Não, mas é porque eu tenho zelo pelo serviço. Amém. É para ter mesmo zelo, cuidado, excelência. Mas sonde o seu coração. Deus vai falar com você. Você é cheio do Espírito Santo e Ele está sempre procurando falar com você. Então, sonde o seu coração para ver se é isso mesmo, ou se você não está entrando por esse caminho da soberba, do eu sou o suficiente, eu posso resolver, eu. Toda vez que você tiver um pensamento que leve você muito para o eu, isso aqui eu levo para a minha vida. Quando eu estou pensando em alguma coisa, e eu estou pensando, eu posso, eu isso. Opa, calma, eu nada. Eu não. Deus. Lá em Mateus 6:27, tem um texto muito interessante. Todo esse capítulo de Mateus, ele fala sobre provisão, sobre a gente descansar no Senhor, não nos preocuparmos. E no 27 ele diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6:27. Vou ler de novo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Faça, meu irmão, o que está ao seu alcance. Faça o seu melhor com o que você tem. Resolva os problemas que aparecerem para você com o seu melhor. Mas aquilo que você não pode resolver, lance aos cuidados do Senhor. Não fique pensando, maquinando, esquentando a cabeça. Ah, meu Deus... Tem que resolver isso no departamento. Eu não sou líder. Então, também não estou dizendo para você
deixar para lá, não sou líder, estou nem aí. Não é isso não, viu? Mas, tipo assim, tem esse problema para resolver. Aí eu, meu Deus do céu, eu tenho que fazer. Não. Existe uma pessoa que foi levantada para resolver isso. Se ela pedir a sua ajuda, amém. Você vai lá, ajuda, faz o seu melhor. Se você tiver a oportunidade, dê uma sugestão. Olha, a gente podia fazer assim. Se a pessoa disser não também, beleza. Ela sabe porque ela disse não. Deus levantou aquela pessoa, não foi enganado. Tipo, essa pessoa é assim, assim, assim. Mas Deus já sabia como ela era. Deus levantou essa pessoa para treinar ela, para ensiná-la, para que ela pudesse crescer também. E você deve ser um canal de Deus para a sua liderança crescer. Então, não se pega. Vamos trazer à memória uma coisa que nosso pastor Guilherme fala muito, que é, se você se pegou falando alguma coisa sozinho ou pensando, ou com alguém, que o seu líder não poderia estar ouvindo, você está falando algo errado. Pensa assim, olha, meu líder podia ouvir isso aqui, não podia, então abandona, pede perdão e deixa de falar isso. Amém? A gente está chegando ao fim da ministração, minha voz está chegando ao fim também. Lá em Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, o plano de Deus para nós, inclusive no serviço, não só nisso, ele não é para nos trazer danos. Existem muitas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, ou histórias que eu tive a oportunidade de ouvir, de pessoas frustradas com o Evangelho, porque elas davam 170% delas e elas não eram reconhecidas. A gente tem muitos problemas nisso. Um deles é buscar reconhecimento de pessoas e não de Deus. O outro é esse que a gente tratou hoje, que é o desequilíbrio. Então, elas ficaram sobrecarregadas, cansadas, machucadas, em frangalhos, assim, ó. Só o pó, só o pito. E ninguém olhou para elas. Aqui, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de servir num lugar que a nossa liderança cuida de nós, que nos ensina que nós somos mais importantes do que o serviço que a gente pode oferecer. E você agora, pessoalmente, recebeu uma instrução. Então, o que nós podemos fazer é nossa responsabilidade. Aquilo que só Deus pode fazer é uma oportunidade maravilhosa de Deus se mostrar forte e poderoso na nossa vida. Então, descansa, ora, entrega ao Senhor, faz o seu melhor e hoje já deu certo. E não esqueça, a coisa certa, do jeito errado, ou no tempo errado, se torna a coisa errada. Amém? Glória a Deus. Sirva ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, mas com equilíbrio e de forma saudável. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra.